Sejam todos bem-vindos, todas, todos, que você esteja muito bem aqui. Esse é o LXP Talk, um programa do Sérgio Mena Barreto, onde nós transformamos essa experiência, essa cabeça, essa inteligência, essa mentoria em algo de conhecimento acessível a todos vocês. E esse episódio é muito especial, Sérgio, porque eu fiz a mentoria LXP. Sim. Eu passei. E esses episódios que nós vamos gravar é um pouquinho, porque é só vivendo que a gente consegue aprender tudo e eu quero falar sobre isso junto com o Sérgio. Sérgio, as boas-vindas aos nossos amigos. Bom, primeiro, obrigado a você, né, Marcelo? Tamo junto. Topou aí de novo aí o desafio de participar com a gente. E é um prazer muito grande, né, conversar um pouco sobre esses temas que enchem o meu coração, né, como eu sempre falo, né. Gosto muito do desenvolvimento humano, né, de mudar as pessoas. Acho que isso, o meu propósito, eu vim para cá para isso, né. Então, é muito bom a gente poder entrar na casa das pessoas, como a gente faz com um episódio como esse do LXP Talk, né, e falar de coisa legal, né, e falar de coisa que avança, que leva para frente, né. Então esse é o nosso objetivo. E além de ser coisa legal, é algo que o mundo precisa, né? Nós estamos precisando. E eu lembro de todos aqueles cortes, Sérgio, que foram realizados e no Insta, e no YouTube, e em Da primeira temporada. Da primeira temporada. Eu mesmo recebi várias mensagens. E eu quero deixar claro o meu papel aqui. O meu papel é daquela pessoa sentada perguntando para o mentor. É isso que eu vou fazer aqui. Meu papel aqui é estimular, fazer perguntas. É alguém que está sentado numa mesa, num café, num jantar, para você receber. Mas vamos fazer uma troca, pô. Vamos fazer uma troca. Vamos. Você sabe que foi um desafio fazer a primeira temporada. Eu nunca tinha feito... claro que eu já participei de muito podcast na minha vida, de terceiros, né? Mas nunca para ter uma linha de raciocínio como você fez super bem na primeira temporada. Por sinal, quem quiser assistir a primeira temporada tá no YouTube, né? Então tem muitos episódios bacanas que a gente fez. E aquilo foi meio desafiador, porque fazia tempo que eu não entrava em sala de aula, né? Eu antes da pandemia, tinha abandonado essa carreira de curso presencial, momentaneamente eu tinha abandonado. E aí ir para ter o papo e depois ir para a mentoria, isso foi um negócio muito legal. Isso também me tirou um pouco da zona de conforto, né? E é por isso que a gente está aqui, que a gente faz as coisas, né? É um pouco do seu projeto, zona de coragem, tirar as pessoas, colocar num tanque. E eu quero começar assim, Sérgio, que isso sempre me intrigou bastante. Ó, você é escritor, eu vou deixar você falar sobre isso. Você é CEO da Abrafarma. Nesse momento que o podcast está sendo gravado, nós estamos com uma causa muito grande, né? Eu quero destacar disso, onde você sempre se preocupou com saúde. Vou deixar você falar. Claro. Você tem uma obra assistencial, você tem sido apoio espiritual em muitas coisas. Você é mentor de pessoas, não só do grupo fundador, né? Mas você também é mentor de vários empresários, CEOs. Você é chamado em palestras, porque eu já te acompanhei em alguns. A pergunta é, Sérgio, por que você ainda quer fazer mais isso? E como é que você encontra tempo? Conta isso pra gente. E já é uma oportunidade, Sérgio, porque cada vez mais tem gente seguindo você, você tem um número de seguidores enormes nas suas redes, mas se apresenta e aproveita. Marcelo, eu acho que tem duas datas muito legais na vida de uma pessoa. Né? Primeiro dia, óbvio, o dia que a gente nasceu. Né? É um dia incrível. No dia que você nasceu, eu sou da linha espiritualista. Sim. Eu acho que acredito que nada acontece por acaso. Acredito que a gente tem uma missão, que a gente tem um propósito, que a gente combinou antes de vir. Uau. Então, o dia que a gente nasce é o dia que começou o novo projeto. Né? Ou seja, que a gente combinou antes, espiritualmente falando, aquela família vai se encontrar, aquela família vai se reencontrar. O projeto nasceu ali, é no dia que você nasce. Esse é o primeiro dia importante da vida de alguém. É o dia que eu nasci. O meu também, o dia que você nasceu. E tem um segundo dia importante. O dia que a gente descobriu por que veio. Por que eu vim, por que eu nasci, né? No dia que a gente descobre isso, e isso é uma dimensão da quarta camada, como eu falo, da espiritualidade, cara, esse é o dia que, aí sim,
é o dia poderoso, é o dia que fecha na sua cabeça. E aí, no dia que eu descobri, esse segundo dia, né, que eu descobri para que eu vim, eu descobri que eu tinha que ter um monte de tarefa para colocar embaixo para realizar o propósito. Então, assim, eu descobri o motivo de estar na minha família, né? E depois a gente fala de família, mas Sim. descobri o motivo por estar na minha família, descobri a contribuição que eu tinha que dar no mundo, né? E a partir daí você não é trabalho, né? Na verdade, assim, a gente tem eu tenho uma série de atividades que são muito prazerosas de fazer, né? E se está no seu propósito, é muito gostoso fazer isso. Então, não só a mentoria nova que eu estou desenvolvendo, esse projeto aqui, Sim. 2 empresas que eu estou entrando de sócio, né? Depois a gente vai falar Vamos disso falar mais disso. adiante, que isso vai ser transformador no canal Farma. Estava comentando com um colega convidado que a gente vai ter aqui, estava comentando antes de entrar no estúdio. E assim, eu acredito nessa vida que vai resolvendo coisas e que vai mudando a vida das pessoas, melhorando o ambiente, né? Eu acredito assim, primeiro você tem a sua transformação, né? Você tem a sua transformação pessoal. E aí, quando você descobre, o segundo dia que você descobre por que você veio, você está na transformação, né? Depois que você se transforma, aí se você entrou numa organização, você vai mudar, ajudar a transformar a organização. E se você ajudar a transformar a organização ou as pessoas que trabalham naquele negócio, puta, você muda a sociedade, cara. Né? Então, eu não posso sair dessa minha jornada sem cumprir esse meu propósito de transformação pessoal, organizacional e da sociedade. Por isso tantos papéis. Por isso tantos papéis. E não me pesa, não me custa, né? Tá tudo dentro do propósito, então tá valendo. E você acredita que as pessoas que estão assistindo a gente, elas podem ter todos esses papéis? Porque, às vezes, eu escuto muito, e é uma crença, a gente pode até falar disso depois, que tem, assim, profissional. E aí eu olho alguém, e eu tenho aprendido isso com você. Não, eu posso ser um big de um cara profissional, mas eu posso também, aquele trabalho social seu com os animais, eu também posso ajudar as pessoas com livros, levando mensagens. Mas parece que às vezes algumas têm a tendência de ser só uma coisa. O que você tem a dizer sobre isso? Esses diversos papéis, como é que sincroniza tudo? Talvez ser só uma coisa, né? E às vezes a gente pensa que a gente veio para cá para ser filho de alguém, para ser pai de alguém, e aí para descobrir uma profissão, seguir naquele caminho, ganhar dinheiro enquanto você está fazendo quando está cumprindo essa jornada, para depois você ter um momento de descanso e ok, né? E tem gente que eu chamo essa vida assim de curso natural, né? O curso natural é a famosa deixa a vida me levar, né? Você acha que puta, não sei porque que eu fui colocado no mundo e estou seguindo a vida. Quando você tem uma vida que é em função do curso natural, você não encontrou a segunda data importante da sua vida, o seu propósito, por que você está aqui, faz sentido não ter 2, 3, 4 papéis, faz sentido ser um papel que você vai trilhando aquele caminho, meio que você caiu nele por acaso, né? Agora, quando você despertou por propósito, quando você se conectou com a 4ª camada, a camada espiritual, aí faz sentido ter muitos papéis, né? Porque aquilo é a história do vazio existencial, né? A gente, às vezes, conheço um monte de gente que ganha dinheiro, né? Puta, ganha acima da média, vira milionário, né? E no fundo tem um vazio existencial, né? E se você vai notar no final, aquele vazio precisa de uma cura. Onde é que você vai encontrar aquela cura? É num propósito. Você descobriu uma coisa que você faz que é super legal e aquilo, ao mesmo tempo, cura o seu vazio existencial, cara, isso é um primeiro passo para a felicidade. Então, se eu descobrir o meu propósito, puta, eu tenho que cumprir um papel aqui, no meu caso, animais, eu posso ser um agente de cura, eu vou lá e dou reiki, eu ajudo muita gente a fazer passagem, né? Sim. Era para entrar nesses assuntos Depois a espirituais gente tão entra. densos, né? Mas faço um monte de coisas assim, escrevo livros para poder aumentar o nível de consciência das pessoas e trabalho também no trabalho secular, né, no caso, como executivo. Mas por que tantos papéis? Porque todos eles fazem parte
desse poliedro que é o Sérgio Mena, de que o meu propósito principal é melhorar o mundo, ou seja, melhorar, né? Com quem entrar em contato comigo tem que sair melhor. E eles se conectam, né, Sérgio? E isso tudo se conecta, isso tudo não é pesado porque está tudo funcionando, tudo se conecta. Eu estava essa semana um lugar que eu apoio, né? Um local que cuida de idosos e tal. Eu sou um agente benemerente lá. Eu sempre digo, o que a gente faz com uma mão, a outra não sabe, né? Isso é um princípio bíblico, eu sigo esse princípio, então eu nunca saio divulgando nada. Mas eles quiseram fazer uma sessão lá de agradecimento, aí virou uma tarde de autógrafos, Eu não vi sei o seu quê. quadro. Pois é. Aí eu recebi um poema Que lindo. lindo, sabe? Eu li. Quando eu cheguei lá nessa casa, eu já conheci essa casa há muitos anos, mas nunca tinha ido com o olhar que eu tô agora, né? Eu tô mais experiente também, mais velho. E eu cheguei lá e eu vi que tudo muito pobre, sabe? E eu vi que estava faltando uma coisa, que se eu colocasse o dedo ali, ia E a mudar tudo. Uhum, uhum. Era a energia elétrica, que eles tinham um limitador, recebem muito pouco dinheiro, gasta muita energia. Eu disse, pô, se eu colocar energia elétrica aqui, placas solares, eu destravo a produção, né? E eu fiz isso sem ninguém saber, eu contratei. Olha que louco. Chegaram Fui lá, visitei, mandei um cara lá fazer uma análise e tal. Quando chegou um dia, um monte de... Aí o pessoal, não, mas as placas estão erradas, não são daqui. Né? Eu disse, não, o papel de vocês é desfrutar, eu estou dando de presente para vocês. E aí eles foram agradecer essa semana, né? Mas assim, por que eu fiz isso? Porque, cara, ali tem uma possibilidade, e chama lá Francisco de Assis, olha. Ele disse, puta, tem possibilidade de fazer ações com animais, tem tanta possibilidade que eles podem fazer lá, e como estava faltando esse elemento para destravar, eu vou lá e destravo o que está faltando. Esse é o meu papel. Sérgio, você fala muito a palavra descobrir. Sim. Quando você fala descobrir, a percepção que eu tenho é que algo existe e está coberto. Sim. E aí, tá, a minha percepção como teu mentorado, né? Sim, mentorado. Como teu aluno. Eu já tô andando com você há uns 4, 5 anos por aí. É assim, cara, eu já tinha isso. Sim. Então eu posso ser um puta de um cara, um big de um cara em casa, em todas as... Mas esse descobrir... E aí, só trazendo um link, eu quero até que você fale sobre aquele conceito do incompetente consciente. Queria até que você falasse, porque isso foi uma sacada assim, ó. Tem aquilo que você explicou. Tem coisa que eu sei, tem coisa que eu não sei, que não sabia. E a descoberta tá nisso. Sim, você teve uma sacada. Não é todo mundo que percebe. Eu tive esse toque. Eu uso mesmo a palavra descobrir, justamente, tá coberto. Mas você já tem, é seu. Mas muitas vezes a gente não se dá conta de usar aquilo que a gente tem. Aquele dom que a gente tem, aquela... A gente é muito do sentido para fora, né, Marcelo? Muito. A gente é muito do olhar, do ouvir, do escutar. Muito do racional. Né, do racional. Então a gente é muito pouco do calar, do sentir. E essas coisas que estão para ser descobertas, que estão encobertas, a gente percebe que estão dentro da gente, a gente vai com esse sentimento de ouvir a si mesmo, né? De perceber a intuição. Então é sim descobrir aquilo que está coberto e você não percebeu. Como partindo do princípio, que a gente começou esse papo com isso, que a gente não está aqui por acaso, que a gente combinou antes de vir, tem coisas que estão encobertas de propósito. Porque você não veio para evoluir, a gente não veio para evoluir. Se a gente vai evoluir, a gente está num caminho, a gente vai ter que fazer essas descobertas. A gente vai ter que fazer encontrar esse propósito, né? Encontrar por que você está nessa família, né? Por exemplo, vamos falar de família. Família, por exemplo, é um lugar de muita contenda, né? Muito. Infelizmente. Mas por que é lugar de contenda? Porque todos nós viemos para aprender. Senão, qual o sentido de ter família? Se não fosse para aprender. Se o irmão não viesse aprender com o irmão, se a mãe não viesse aprender também com o filho, e tudo que está acontecendo ali, é um local de aprendizado. E muitas vezes às vezes você vem com o papel de mediador daqueles conflitos, né? Para todo mundo evoluir junto, para todo mundo fazer a tal da reforma íntima que a gente acredita no kardecismo, né? Então, essa descoberta,
tirar aquilo que está encoberto, na hora que você descobre, uau, na hora que você percebe, cara, as conexões que existem, isso vai te dar um impulso gigante para ir para frente. Então, essa analogia que eu fiz com vocês na mentoria, né? Muitas vezes a primeira fase que a gente é inconscientemente incompetente. Eu não sei que não sei. A gente Eu não aprendi sobre sabe, isso. a gente não sabe que não sabe. A gente meio que tá coberto mesmo, a gente tá vendado, né, para aquele negócio. À medida que você vai se expondo e depois que você se expõe, não tem Responsabilidade. volta. Depois que você ultrapassou o limiar não tem volta, né? Aí você vai ser vai ser conscientemente incompetente. Ou seja, puta, eu não sei, realmente eu preciso aprender sobre isso, né? E tomar Mas uma eu tô decisão. conscientemente incompetente acerca daquele assunto. Aí você vai descobrir, você vai avançar, você vai estudar, você vai caminhar com quem possa te pegar pela mão, você vai se submeter a um ambiente, a circunstâncias que vão ampliar o teu repertório. E aí você vai se tornar conscientemente competente. Uhum. E depois que você dominou aquela função, tem maestria naquela competência, você vai ser inconscientemente competente, porque você vai fazer no modo automático. Vai ser automático fazer o que você faz. Então, essa escala de descobertas, né, que você vai ter, uma vez que você se propõe a isso, você não tem mais volta. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre nada, né? Porque tem medo, porque prefere ir no curso natural, não está aqui para descobrir o propósito. E aí é uma vida vazia, né? Aquela vida que a gente estava comentando antes, né? A vida que falta alguma coisa. Ô, Sérgio, você vai falando, vai trazendo um monte de coisa, mas eu E tenho... vai indo para outro lugar, né? Que a gente... eu tenho que ter algum... Eu quero voltar no tema da família. Eu queria até que você falasse depois naquela câmera, porque tem muita gente com problemas familiares. Sim. Eu queria que você deixasse assim uma estratégia, uma dica, porque isso também me ajudou. Mas voltando, eu tenho que ter um nível para acessar o acesso, para acessar esses lugares. Por exemplo, eu tenho que ter um nível de preparação. Exemplo, nós participamos de muitos eventos, né? E nós fomos a Foz do Iguaçu juntos, né? E você levou uma artista lá. O acesso àquela artista, só quem tinha um determinado crachá, assim como você. A vida, pensando na vida, eu preciso ter um nível de maestria, um nível de conhecimento para acessar essas coisas, esse conhecimento? Ter repertório ajuda muito, né? Se a gente se expor e descobrir as coisas que precisa, que estão cobertas, e a gente se expor, e a gente avançar, e a gente desenvolver, isso ajuda muito. Ajuda no acesso. Mas vamos pensar também, tem um outro lado, Tá. né? Vamos pensar o cara que não tem acesso, porque ele não tem oportunidade, digamos assim, né? Não acessa porque não está distante dele. Não faz parte do caminho que ele está rodando, aquele curso natural que ele vai ali. Esse acesso que ele não tem, às vezes, é o que a gente precisa no momento. Tá, tô Né? entendendo. Eu sempre sou daquele que eu digo assim, não é o que eu gostaria, é o que a vida me deu. E se a vida me deu, num determinado momento, Porque você precisava. porque eu precisava. Pô, Eu precisava. tá. Aí, beleza, se eu entendi isso, puta, não tô indo bem como eu gostaria. Não tô tendo o acesso que deveria. Não tô tendo o resultado que talvez fosse o que eu gostaria. Puta, o que eu tô aprendendo com isso? É a mesma coisa de quem tem uma doença, né? Por que a gente adoece às vezes? A doença traz o que pra gente? Traz que ensinamento pra gente? Tá. Né? Então, para eu poder também... Para eu startar a descoberta, muitas vezes eu tenho que ter essa sacada. Cara, eu estou recebendo o que eu preciso no momento. Beleza, recebi. Agora o que é que eu faço com isso? Uma vez que você consegue conectar isso com o seu propósito e fazer aquela jornada anterior que a gente comentou, O crivo. aí você tem um acesso, você Uau. consegue o acesso. Uau. Né? Porque aquilo vai parecer normal para você. Aquilo que você não conseguia enxergar, que você estava travado em algum ponto, aquilo vai aparecer. Tá. Né? De certa forma, você vai estar conectado. Claro, se você tiver repertório, desenvolveu as competências, desenvolveu os conhecimentos necessários, claro, aquela história do cavalo tá
Você está preparado e o cavalo selado passou na sua frente. Tá. Né? E aí você tem a capacidade, puta, esse cavalo é meu, eu vou pular nele. Né? É a oportunidade que eu queria. Então, muitas vezes, o acesso, depois que eu destravei, depois que eu percebi o meu propósito, eu consigo enxergar o cavalo, que antes eu não conseguia. Sim. Eu quero, inclusive, agora lembrar da turma da Mentoria Fundadores, mandar um abraço a todos vocês que estiveram juntos. E eu escutei e li os testemunhos das pessoas. Sérgio, todos nós temos uma história individualizada, e você acabou de frisar isso. Eu tenho a minha história, você tem a sua. Só que qual é a importância de um mentor? Porque houve alguns comentários lá que nem sempre, Sérgio, fazer algo que você fez, porque a sua história, quero ter a oportunidade de contar para o pessoal, mas você largou medicina. Eu fiquei pensando, qual foi a cara da sua mamãe, da sua família, falando assim, mãe, tô largando a medicina. Cara, é o sonho de muita gente. Agora, não é todo mundo que pode largar a medicina. A sua história na Pague Menos, que é incrível. Aqui no fundo, né? Eu ia ser sócio, larguei também. Então, Sérgio, a sua história, da sua experiência quase morte, que eu fico arrepiado, eu fico pensando assim, caramba, o que seria isso? A sua mãe vendo tudo. Só que você como mentor, Sérgio, e essa palavra é até um estímulo para buscar a mentoria. Você como mentor, não quer dizer que se eu seguir exatamente os teus passos, eu vou chegar nesse resultado. Mas você, na mentoria, estimulou algo que é busque a tua história individual. Queria que você falasse disso, por favor. Sim, sim. Essa mentoria que o Marcelo está comentando, né? Chama Liderança Exponencial, LXP. Né? Por isso que o LXP Talk, Tá né? aqui. Para conectar com a mentoria. A mentoria, se eu antes dar um passo atrás para dizer por que eu pensei em fazer uma mentoria, né? Eu sempre tive uma vida de desenvolvimento de pessoas. Eu sempre fui dos cursos ao vivo. Eu sempre tive duas carreiras. Até brinco que eu tenho 72 anos de experiência, né? 36 anos no varejo e tenho mais 36 anos na gestão e no desenvolvimento de pessoas. E eu sempre gostei disso. Sempre gostei ver a pessoa entrar na sala na segunda-feira e sair na sexta-feira de outro. Pegar um estagiário. E levar para outro patamar. Fazer a seleção, ele entra como um programa de trainee, e fica anos até chegar a diretor de empresa. Cara, isso é uma coisa que enche o meu coração. Eu adoro isso, né? E aí fazia tempo, eu até antes da pandemia tinha programas presenciais, fui largando dos programas, né? A empresa chegava, tem que fazer mais uma turma, não queria mais, né? Até porque aí eu estava tendo um problema de consumir o meu tempo demais com deslocamento, preparação, muitas vezes finais de semana. Então eu desisti disso. E quando eu, ano passado, queria a mentoria, foi nesse intuito de voltar a fazer o que eu adoro, né? Transformar as pessoas. Mas eu sempre tive no meu trabalho um propósito assim, muito claro também. Não é ensinar ninguém, nada a alguém. Não é o meu conteúdo. É trazer o conteúdo da pessoa. Isso foi diferente, Sérgio. E puxar lá de dentro o que ela tem. Né? Então, o meu papel é muito mais de provocador. Né? Provocador de tirar a pessoa do lugar comum e daquele caminho que ela está seguindo. Né? Que ela não está muito acordada, está meio adormecida, vai seguindo o caminho do senso comum, né? E deixa a minha vida me levar, e tocar em pontos que venham a despertá-la. Né? Então, sempre parto do conteúdo da pessoa. Então, a minha provocação é puxar um gancho e puxar o que está lá dentro. Fantástico. E o que vem dali é incrível, porque é o que serve para você. O que serve para mim não serve para você. Porque eu tenho uma jornada, a sua jornada é outra. Mas se eu conseguir puxar por meio de técnica, puxar aquilo que serve para você, cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Aliás, esse devia ser o papel do líder, né? O líder das organizações, né? Puxar de dentro, tirar de dentro das pessoas o melhor que as pessoas têm, sem transformar, sem mudar as pessoas. Não precisa mudar quem elas são. Mas você puxa com um gancho ali, você puxa o que ela tem e você transforma aquela pessoa numa pessoa muito mais poderosa, né?
resultados muito mais fortes, muito mais potentes, porque você destrava, você descobre o que está encoberto. Ou ajuda que ela destrave e ela descubra o que está encoberto nela mesma. Que sensacional. Sérgio, nós começamos esse episódio falando do Deixa a Vida Me Levar, né? Que talvez essa música no Rio de Janeiro e deve ser bem legal, assim, num bar, tomando alguma coisa, mas você fala muito sobre assumir o controle, você fala muito sobre autorresponsabilidade, né? Que, na verdade, todas as coisas cooperam para o bem seu, principalmente, mas você tem que assumir o controle. E eu lembro, por exemplo, de alguns temas que eu vou citar aqui para todos vocês e você comenta. Você fala, por exemplo, de crença. Então, aquelas pessoas que querem ser notadas. Ah, essa empresa eu vou sair. Ah, porque ninguém me nota. E você disse algo sobre isso. A crença, você comentou até com a gente lá na mentoria, que você visita muitas empresas, e você vê duas empresas, uma com um potencial incrível, mas não vai, e a outra até com muitas dificuldades e fazendo esse potencial. Você falou também sobre a mentalidade, uma mentalidade de escassez, de pouco, e outra. E depois você fala também da importância, claro, do ambiente, do país que vive. Você já visitou diversos países, até com as comissões técnicas, com as viagens. Esse ano que passou, você foi à Índia. Eu aprendi tanto com você, te ouvindo. Esse ano tem Coreia, não é isso? Não sei se eu posso contar isso, mas... Sim. E depois você traz o projeto de vida, né? Como nós começamos aqui. Por que você escreve? Por que você palestra? Só que o final e o começo de tudo é o propósito, né? Que você não... Você falou que essa palavra propósito lá na mentoria deu uma desvirtuada e você fez a seguinte pergunta para nós. O que é sucesso para você? E aí você diz que o controle é você olhar para tudo isso. Aliás, a mentoria, um dos blocos foi isso, olhar para tudo isso e falar assim, não, eu tenho que olhar tudo isso. Então, queria que você comentasse sobre como é que as pessoas podem ter controle, esse autogerenciamento, esse autocontrole. Por favor, Sérgio. Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, né? Parece que controle é dominar essa área aqui próxima, né? E não é, né? Dominar o que está aqui e entender isso, a zona de conforto, como eu falo, né? Então, puta, isso aqui está tudo dominado, esse é o controle. Na minha visão, controle é você olhar muito longe, lá onde, muito além do que onde a maioria das pessoas vai, né? As pessoas vão até um determinado ponto, vão até um determinado limite. É ir muito além e ancorado nesse futuro, você trazer um quadro do futuro para o presente. Porque aí você começa a construir a partir do futuro. Quando você olhou para o futuro e sabe onde você quer chegar, né? E aí eu sempre falo, não é ter metas, é ter projetos, na verdade, né? Porque o nome dele, você foi lá na frente, você vai ter que voltar construindo projetos para cá. Uma vez que você foi lá na frente, você sabe onde você quer chegar e você vai construir os projetos até aqui, aí sim você tem um controle. Deixa de ser aquela vida, deixa a vida me levar, aquele curso natural, né? Porque você está ancorado e muito mais distante. Quando você faz essa ancoragem, e aí por isso que a LXP começa falando de propósito e termina falando dessa ancoragem e trazendo para hoje, você começa a definir quadros no mundo que vão aplacar aquela dor, daquele vazio que a gente comentou anteriormente, né? Então, aí faz sentido todos os papéis que você pode exercer. Você foi lá na frente e olhou. E você, cara, se o meu propósito é mudar a maneira como as pessoas pensam e melhorar a consciência delas acerca da jornada, acerca do que elas vieram fazer aqui, eu tenho... Que espaços eu posso ocupar para ajudar a fazer isso? Como que eu estou cumprindo meu propósito? Uma vez que você foi lá, ancorou e trouxe para cá, tudo que puder encaixar, você vai encaixar. Que joia. Não é? E aquilo vai fazer sentido, aquela sua vida vai fazer sentido, a presença na família vai fazer sentido, a organização que você vai escolher para trabalhar, se não estiver combinando com a sua energia, você cai fora e vai, a não ser que você mude a organização. Se você não conseguir a organização, você vai contribuir com a sua energia em outra.
É aquela história. À medida que eu tenho um quadro muito grande do mundo, do que eu quero, do futuro, e eu construo meus projetos, aí eu me transformei, aí eu posso transformar o local onde eu estou entregando a minha energia, e aí eu impacto na sociedade, né? Se eu não tiver essa visão muito de longe, eu não consigo ter controle. Eu vou ter controle de quê? Eu vou ter controle do que eu não penso. Eu vou ter controle do custo natural. Tudo ao redor vai parecer contra mim, vai parecer inacessível, vai parecer aleatório. Agora, se eu tenho uma visão e eu trago para cá, é como se você usasse um óculos de raio-x ou de infravermelho, que você vai saber exatamente onde colocar a sua mão, né? E aí fica tudo muito mais fácil. Eu estou falando assim, parece ser uma coisa simples, mas isso é uma construção pessoal, né? É você estar disposto a construir isso. Aí tem meditação, aí tem você abrir mão de muitas coisas, que é duro abrir mão de muitas coisas, né? Quando você falou, você estava comentando em um determinado momento, um dia nós vamos falar sobre isso e tal. Por exemplo, saber o que não é muito importante, Marcelo. Eu ia ser um péssimo médico. Então, saber o que não é muito importante. Eu podia ser sócio de uma empresa e fui sócio de uma empresa, e quando o fundo comprou, eu vendi minha parte. Saber que eu não precisava mais colocar energia ali é importante também, porque você tira uma coisa que está ocupando um espaço na sua vida, né? Então, eu seria um profissional horroroso. Eu fui também, trabalhei na justiça, né? Era um local que eu tinha mais energia péssima. Se eu tivesse ficado... Fui oficial de justiça. Nossa. Horrível, com a minha espiritualidade, era uma coisa terrível. Que energia. E se eu ficasse ali, eu ia ser um cara frustrado, né? Ia ser um cara um cara amargurado. Então, saber também o que não fazer é importante. E se você tem esse quadro lá longe, você traz para você, cara, nisso aqui eu não vou colocar a mão, isso não me interessa. Quantas vezes já quiseram me transformar num político eleito? Né? Contrata agência, faz tudo. Não coloca a minha mão, minha energia não está nisso. Eu me transito muito bem nesse ambiente, Sim. Mas minha energia não está nisso. Minha energia não está me transformar num deputado, num senador, não é a minha praia, não é a minha vibe, né? Então a gente tem que saber também o que não fazer. Se você tem muito claro esses quadros distantes, essa ancoragem no futuro, aí fica fácil você fazer as escolhas. Ou seja, tem uma palavra sobre isso para quem está assistindo a gente agora. Pensando em resultado. Se eu sou essa pessoa que conheceu o propósito, essa imagem do futuro, os meus resultados aí não pulam, não brilham, não... Porque tem muita gente que não prospera, Sérgio. Será que não tem a ver com isso? Queria que você falasse sobre isso. Tem a ver. Quando você descobriu o seu propósito, quando você ancorou lá na frente e trouxe, sim, tem prosperidade. Uau! Sim, sim dá certo. Sim, tem energia boa. Sim, as pessoas olham para você e dizem, puta, esse cara é diferente. Né? Esse cara tem o fator X, como falam nos Estados Unidos, né? O X-Factor. É diferente, porque você está ancorado num propósito. Você está pendurado, né? Dentro de si, como eu falo, você é independente. Então, isso te ilumina. Você fica iluminado. Né? Se a gente pudesse usar uma figura de linguagem, como se a gente tivesse um neon em torno da gente. Então, e isso, assim, o propósito, às vezes, é fazer o bem todos os dias. É ajudar os outros. Aquela numa mão, não sabe o que a outra faz. E às vezes é isso, o propósito é esse. E você se sente super feliz, super completo em fazer, né, aquilo que você descobriu que faz parte da sua vida. O que eu percebi, amigos, agora um testemunho pessoal, o que você faz prospera, o resultado brilha, algo fica leve, foi a minha percepção ouvindo, e há uma maestria, essa palavra foi muito comentada, há uma maestria, há um nível de excelência, o excelere, né, que é o fazer bem feito. A ponto das pessoas perguntar, falei, caramba, esse cara combina com aquilo. Agora, o contrário, e você falou muito a palavra miudeza, né? Padrões de comparação, aquelas preocupações. Como é que isso se conecta, Sérgio? Isso dá um programa inteiro, né? Vamos, já estamos quase terminando, mas dá um programa eu quero inteiro. falar isso, Sérgio, e quero encerrar com um crivo pessoal. Quando a gente tem um propósito, eu vou trazer isso para esse lado. Quando a gente tem um propósito muito claro, que a gente foi lá no quadro
grande trouxe, e aí iluminei o que eu preciso fazer, os papéis que eu preciso ter. Eu não perco tempo com miudeza. Uhul! Eu não perco tempo com Incrível. miudeza, eu não perco tempo com coisa que é pequena, né? Com aparência, bobagem, né? Aí eu aprendo, eu não perco tempo, então aquilo faz parte do meu repertório. Que legal. Agora, Sérgio, e eu quero terminar o episódio. Vocês estão curtindo aí? Estão gostando? Não esquece de curtir, compartilhar. Tem algo aqui que é para você. Se tudo acontece por uma causa e um porquê, você caiu aqui, você está assistindo isso por quê? Agora, o crivo pessoal. A gente olha tudo isso, o propósito, eu tenho aquilo, mas os valores. Aí você fez algumas perguntas instigantes. Aquilo tem a ver com a sua jornada? Aquilo é ecológico? É É. com você. Eu uso muito essa palavra, ecologia, porque e não no sentido da ecologia como a gente conhece, que é do meio ambiente, né? Para mim, assim, quando tudo acontece e tá bem e tá encaixado, aquilo para mim é ecológico. Então, qualquer coisa que você vá fazer na vida, você tem que, primeiro, se aquilo cabe no teu propósito, aquilo faz sentido na tua jornada, Uhum. né? Aquilo apoia os papéis que você exerce, porque quando você descobriu o propósito, você já descobriu os papéis. Aquilo se encaixa, aquilo faz sentido, e aquilo apoia ou aquilo atrapalha. E terceiro, aquilo no final vai fazer bem para você como pessoa, né? Ou seja, com o seu entorno, né? Com a sua família, com aquilo que você, aquelas pessoas que você interage, aquele ambiente que você tem que dar conta, né? Então você faz esse crivo. Para tudo eu tenho esse crivo pessoal. Por exemplo, alguém me chamou para ser sócio num negócio. Olhei, pô, não cabe aqui no meu propósito. Não Ó, cabe. desculpa, mas não vai rolar. Que show. Ah, Mesmo tendo muito dinheiro envolvido. mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro envolvido. Puta, já abri mão de muitas sociedades. Ah, vem aqui para ser o presidente da minha empresa e para você vai ser participação acionária, vai ser não sei o quê. Puta, vai ser um homem rico. Eu olhei, cabe no propósito? Não cabe, isso não é ecológico para mim. Não é ecológico, eu descarto, né? O que couber, aí é a sabedoria que você tem. Passa pelo crivo, puta, tá tudo bem, vou me mudar de cidade, a família vai junto, isso vai fazer bem para minha família? Não vai? Contribui? É ecológico? Tá redondo? Eu vou. E vou rápido, né? Então, se você tem clareza de para onde você vai, você não vai se perder no dinheiro, não vai se perder na fama, não vai se perder em nada mais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, um cara falou o seguinte, você gosta de dinheiro, né? Só pra gente... Puta, nós estamos passando do tempo, cara. Vamos lá. Falar de dinheiro, que é uma coisa que preocupa muitas vezes as pessoas, né? Falar de dinheiro, assim, é a mesma coisa que você vai fazer uma viagem de carro e que você pensa, cara, não pode faltar gasolina. Uma vez eu fui atravessar o deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que me falaram, olha, só tem que ter cuidado, porque só vai viajar durante 4 horas e não vai ter nenhum posto de gasolina. Uau. Então, dinheiro é como se fosse a gasolina numa viagem. Puta, você vai fazer uma jornada. Dinheiro é importante, a gasolina é importante. Mas, pô, você vai fazer uma viagem e vai fazer um tour pro posto de gasolina? Porque se você fosse guiar só pelo dinheiro, Ué. é como se você fosse fazer uma jornada da Sim, sua vida, da eu sua entendo. viagem, e os principais pontos de parada fossem postos de gasolina. E não é. E não é. A viagem é para se divertir. A viagem é para você se sentir bem. A viagem é para você se sentir completo. A jornada da gente é para cumprir o propósito. É para ser harmônico. Não é para ficar passando imposto de gasolina. Não é para você estar preocupado o tempo inteiro com dinheiro, né? Então, assim, mas tudo é uma questão de olhar, ter aquela visão de longe e trazer para cá. E olha, quando você estabeleceu o propósito, começou a fazer os projetos, a gasolina vem. A gasolina vem. Uau! Fantástico! Esse é o LXP Talks com Sérgio Mena Barreto. Esse é a continuação daqueles episódios. Tem mais por aí. Eu espero que você assista, que você comente. Sérgio, essa conversa nós vamos parar por aqui porque vai ter muito mais. Despeça aí desse episódio, por favor. Que mensagem. Eu queria até que você falasse daquela história da família, que eu comecei a falar e a gente se perdeu. E é uma mensagem a todos e as suas isso aí. palavras finais. Você não está aqui por acaso, você não parou nesse
episódio, não está assistindo isso por acaso, né? Você tá por um motivo. Alguém te chamou para cá, né? Algo te chamou para cá. E assim, esses papos que a gente vai ter sobre essas coisas que não se fala em todo lugar, né? Em qualquer lugar. Então, às vezes, assim, vai ser mesmo uma viagem bem distante e a gente volta sempre para o mesmo ponto. Sobre família, assim, qualquer ação que você vai fazer na sua família, né, também tem que ser ecológica, tem que passar pelo crivo da jornada. Mas lembre de uma coisa: cada pessoa na família também veio aprender alguma coisa. Olha o outro E lado. está na sua jornada individual. Então a gente também não pode impor ao outro o aprendizado que é dele. Então ele vai passar por certas coisas, né? Cada filho vai passar por uma jornada diferente, vai ter seus próprios aprendizados. Porque veio para aprender, porque nós combinamos antes de vir, né? Nós vamos passar por isso para aprender isso. Então, a jornada individual. Estamos todos na família? Estamos. Você pode ser um mediador? Pode. Tem conflito? Tem, porque família é lugar de aprender. Agora, não deixe de respeitar a jornada de cada um, a jornada individual. Então, a gente acompanha, ajuda, faz o que for possível, atua como mediador, mas a jornada é individual. A história dela. A história de cada um. É isso. E continue escrevendo a história e vejo você nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Solta a vinheta.